gente, você está no Universo Rony Fischer. Eu sou o Rony Fischer e hoje nós vamos falar sobre o mistério que circula em volta do submarino que desapareceu completamente tentando chegar nos destroços do Titanic. Mas, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa aquele like. Se você já é inscrito, não deixa de ligar o sininho para não perder nenhum vídeo que nós postamos todos os dias aqui pra você. Porque olha só, inscrito no canal é menino cientista, por quê? Porque é inteligente, usa a cabeça. Só é inscrito aqui nesse canal quem, ó, usa a cachola. Antes da gente falar sobre o desaparecimento do Titã, o submergível que desapareceu tentando chegar nos destroços do Titanic, vamos entender como é que funciona um submarino? Então, primeiro a gente vai falar da estrutura dele, como é que ele é feito. Ele é basicamente um cilindro de metal. Por que cilindro? Por que esse formato? Gente, o cilindro, ele suporta muita pressão. E é por isso que foi escolhido esse formato. Gente, um submarino precisa suportar pressões inimagináveis. Eu vou dar um exemplo para vocês do ovo. Ele é um cilindro ali, ele tem aquele formato oval, mas é um cilindrozinho. E você vê o quanto o ovo suporta de pressão. Ele é capaz de suportar uma pessoa andando por cima dele. Olha isso. E olha que a casquinha dele é fininha. Então, é por isso que o submarino usa esse formato. Agora vamos entender como é que o submarino sobe e como é que o submarino afunda. Ele usa o princípio de Arquimedes, o empuxo. O que é o empuxo? Empuxo é a força que empurra o submarino para cima. Gente, a força do empuxo é igual ao peso da água que o submarino ocupa. Não só o submarino, mas barcos, o nosso corpo. Eu já fiz um vídeo aqui que eu mostrei como funciona o empuxo na prática, provando que o Jack Sparrow, ele mesmo, Piratas do Caribe, ele conseguiria fazer aquela artimanha. Ele vai, ó, por baixo d'água segurando um barco e respirando ali dentro. E todo mundo falou, mas o barco iria boiar. Não necessariamente, se a conta fosse certinha, era possível. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai gostar. Voltando ao submarino, ele possui cilindros de lastro. São basicamente cilindros que enchem e esvaziam de água. Gente, esse aqui vai ser o nosso submarino. Ele tem um peso dentro dele, eu coloquei algumas ferramentas aqui dentro. Fiz um furinho para a água poder sair e o ar poder entrar. E aqui eu coloquei uma bexiga, que vai ser o nosso cilindro de lastro, ó. Então, quando a bexiga encher, ela vai expulsar o líquido, deixando o nosso submarino mais leve. E quando eu soltar a bexiga, o ar vai ser expulso e a água vai entrar, deixando ele mais pesado. E assim a gente vai subir e descer o nosso submarino. Vamos ver. Você vê que ela está totalmente submersa. Olha aqui, ó. Olha o que acontece com a água. Nós enchemos toda ela de água, então ela está totalmente submersa. Agora vamos encher o nosso cilindro de lastro e ver o que acontece. Olha lá! Ela começou a boiar. Então, quando a gente esvaziar o cilindro de lastro, a água entra de novo e ela volta para o fundo. Entenderam? E quando a gente solta... Gente, agora para aqui rapidinho. Esse vídeo foi editado várias vezes porque todos os dias surgiam novas informações e quando a gente ia postar tinha que atualizar o vídeo. Então, vamos continuar daqui. Gente, foram encontrados a 500 metros do Titanic destroços que sugerem que o submergível Titã não tenha aguentado a pressão e tenha implodido. Agora, nós vamos tentar aqui entender como é que isso deu errado. Quando nós mergulhamos no mar,
nós somos cobertos por uma camada de água. Essa camada é tão fina que nós não percebemos a diferença. Mas conforme nós vamos mergulhando e afundando cada vez mais fundo, nós começamos a sentir os efeitos da pressão, que vão de uma leve pressão no ouvido até literalmente a máxima pressão, aonde o corpo não aguenta e pode ocorrer a implosão. A explosão, existe uma pressão muito grande de dentro para fora do objeto. E aí as paredes do objeto não aguentam e ele explode. Como um balão. Eu vou colocando pressão nele até a hora que ele não aguenta. Vê que ele está expandindo. Até aqui, a estrutura dele aguenta. Vamos continuar. Eita, eu odeio isso. Mas em nome da ciência, viram? Isso é uma explosão. Agora, a implosão acontece ao contrário. É quando a pressão do meio externo é tão grande, mas tão grande, que as paredes do objeto não suportam e ele implode, cai sobre ele mesmo. E agora nós vamos ver como é que funciona essa tal de implosão. Aqui eu tenho uma latinha de refrigerante e aqui uma água muito gelada, cheia de gelo. Eu vou colocar um dedinho de água aqui e colocar essa água para ferver. Depois eu vou pegar essa lata e colocar na água gelada e você vai ver o efeito da implosão acontecendo. Vamos lá. E agora vamos ver a implosão. Gente, é isso que acontece com a variação brusca de pressão. E suspeita-se que foi isso que aconteceu com o submergível Titã. Gente, para vocês terem ideia do tamanho da pressão, saca só essa animação para vocês entenderem aonde está o Titanic. Começamos nossa aventura rumo ao Titanic. Na área dos primeiros 500 metros de profundidade, deixamos para trás animais como orcas, golfinhos e a maioria dos tubarões. Começamos a ver atuns e é nessa zona chamada crepuscular que a luz começa a diminuir. Entre os 500 e 700 metros encontramos o poderoso peixe-espada. A falta de luz compromete a visão e temos que acender as luzes. Aparecem animais com bioluminescência e os recifes de corais ficam para trás. Chegamos no primeiro quilômetro. Aqui encontramos verdadeiros fósseis vivos que praticamente não mudaram nada desde a pré-história. 90% de toda a vida marinha habita essa região. Vemos as últimas tartarugas de couro e entramos na zona da meia-noite. A água a partir daqui tem uma temperatura de 4 graus. É cada vez mais escura e congelante. Até os 2.000 metros encontramos vários predadores que usam sua bioluminescência para caçar. Tudo nessa profundidade, por causa da falta de luz, é marrom ou preto e começa a diminuir a quantidade de oxigênio. 2.500 metros. Vemos os últimos mamíferos, os cachalotes, que só conseguem ir até aqui. Essa zona é o lar da lula colossal, animal gigante que pode atingir 17 metros. E também, próximo aos 3.000 metros, encontramos a maior concentração de plástico nos oceanos. A poluição chegou aqui. 3.600 metros, essa é a profundidade média dos oceanos. Mas vamos descer ainda mais. 3.800 metros e encontramos o Titanic. E a 500 metros dele, a 4.000 metros de profundidade, os destroços do submarino Titã que implodiu. E as causas ainda continuam um mistério. Gente, vocês viram a dificuldade que é de achar um submergível no meio de tanta água?
Gente, para vocês terem ideia, é como se a gente colocasse 5 corcovados um em cima do outro, isso tudo de água. Essa pressão é absurda, lá embaixo não chega luz, então os sonares, as nossas sondas, elas não conseguem fazer uma varredura do oceano dessa magnitude para poder achar pedaços, literalmente destroços de um submarino. Ele só foi encontrado porque usaram robôs de última geração, que eles são especializados em buscas a grandes profundidades. Inclusive são usados até na indústria petrolífera para poder achar os poços de petróleo. E a gente vai encerrando por aqui. Infelizmente houve esse acidente, mas é a curiosidade do homem que movimenta ele. Foi a curiosidade do homem que fez com que ele enfrentasse o oceano e atravessasse o mar. Foi a curiosidade do homem que fez com que ele chegasse na Lua. Foi a curiosidade do homem que levou ele até onde nós estamos hoje com toda essa tecnologia. Graças a essa curiosidade, nós hoje podemos nos falar em todo o mundo. Gente, a gente tem gente de Portugal, a gente tem gente dos Estados Unidos, a gente tem gente do mundo inteiro que assiste a gente, do Canadá. A gente tem gente do mundo inteiro que assiste o nosso programa. Então, gente, curiosidade é muito bom, mas infelizmente às vezes tem as suas consequências. Um beijo e um abraço pra vocês, curiosos!